Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou psicanalista, palestrante e pesquisador. Este canal Rubi Cósmico tem muito conteúdo voltado a fazer uma ponte coerente entre ciência e espiritualidade e tem muitos conteúdos filosóficos aqui. Fica à vontade, todo conteúdo é gratuito, tem muita coisa, segue o Instagram, @rubicósmico, mas chega de blá blá blá, porque hoje, sim, hoje nós conseguimos, tantas pessoas pediram e nós conseguimos. Falamos com a Lúcia Helena Galvão, professora de filosofia da Nova Acrópole, e eu quero agradecer de coração a Edelaine Luz, do Vilarejo Núcleo Consciência. É um espaço que várias pessoas vão lá para ministrar retiros, inclusive eu ministrei 2 retiros lá e a Lúcia Helena também ministra retiros 1 ou 2 vezes por ano. Eu vou deixar todos os contatos aqui embaixo. Eu te agradeço, Edelaine, de coração por essa ponte, um abração aí na sua alma e desejo que o seu espaço, Vilarejo Núcleo Consciência, seja muito conhecido, porque, galera, é um espaço muito legal, tá? Vale muito a pena, então vai lá, segue lá e sem mais delongas, blá blá blá, vamos ouvir essa mulher maravilhosa que é a Lúcia Helena Galvão, porque esse bate-papo foi muito da hora. Bora lá! Bom, primeiramente, eu tô muito feliz e honrado de verdade, professora, de ter me concedido aí esse nosso bate-papo, esse momento pra gente trazer um pouco de reflexão aí pras pessoas. É muito enriquecedor. Então, bom, antes de mais nada, eu acredito que todo mundo aí na internet, né, conhece você, isso é maravilhoso, até porque o pessoal conheceu a professora de filosofia, muita gente, isso é magnífico, né, bárbaro. Então, mas mesmo assim, a todo caso, você poderia se apresentar, um resuminho rápido, que daí a gente já começa, por favor? Bem, meu nome é Lúcia Helena Galvão Maia, sou professora de filosofia da instituição Nova Acrópole do Brasil. Estou há 33 anos nesse trabalho de aulas de filosofia, um trabalho de voluntariado, e faço um trabalho também pela internet, no canal da Nova Acrópole no YouTube, onde ali vocês podem encontrar cerca de 500 palestras da minha autoria, isso já há 14 anos. Também sou autora de 6 livros, sou autora de peças teatrais, sou autora de letras de músicas, enfim. Tenho uma gama de atividades dentro desse campo de escrever, de compor, de fazer trabalhos artísticos. Mas minha principal função é professora de filosofia. Dentro disso eu me realizo e acredito que encontro a minha identidade mais profunda. Perfeito, muito bom, professora. Quanta coisa, né? Muito, muito bacana. Então, vamos lá. Bom, eu trouxe algumas perguntas e, né, pro pessoal que está assistindo aqui, eu trouxe, na verdade, 8 perguntas e a gente vai fazer um bate-papo com elas. E eu vou começar com a primeira, que é o seguinte, né? Hoje, né, infelizmente, a gente tem uma epidemia de pessoas ansiosas. E a pergunta é a seguinte: como que nós podemos transformar a ansiedade em algo produtivo? Como podemos fazer que a ansiedade seja redirecionada, ressignificada em sua essência para retornar em sua raiz virtuosa? E, basicamente, como fazer isso, né, de maneira mais prática? Eu não diria que há como redirecionar a ansiedade. A ansiedade você realmente vai ter que trabalhar para tomar a energia dela e voltá-la para outra coisa, porque a ansiedade em si é algo difícil de você reverter para o positivo. Você pode reverter em entusiasmo, em alguma coisa do tipo, mas o fundamental dela vai ter que ser alterado. O que eu recomendo sempre é uma maior ligação com o momento presente, uma valorização muito grande do momento presente. Nós trabalhamos com premissas erradas em relação ao futuro. É muito bom que a gente tenha um planejamento de vida, um projeto, um ideal. Eu considero isso fundamental, como uma referência de direção, para nós sabermos se estamos indo na direção correta, mas não como um objeto de desejos, para que eu fique ansiosa por chegar lá.
Porque se eu fico ansiosa de chegar em um determinado ponto, eu não somo, neste momento, as virtudes que me levarão até lá. Um futuro grandioso não se constrói com presentes vazios, que, evidentemente, ao invés de me aproximar, eu me afasto. E outro ponto que é importante que a gente perceba é que a evolução humana, a evolução de todos os seres, é uma linha contínua. Não existe um ponto final. E esse ponto que nós elegemos como referência de direção não é um ponto final. É um ponto de uma reta infinita que tem tanto valor quanto qualquer outro ponto. Nós simplesmente colocamos como referência, mas não significa que ele seja superior aos outros momentos no tempo. Poderíamos ter tomado como referência esse momento presente. São pontos da mesma maneira. Então, é muito importante que a gente saiba que o nosso ideal, o nosso projeto de vida, o nosso planejamento, não seja um objeto de desejos, mas apenas uma referência de direção. E que procuremos estar no momento presente, como diz Carl Jung, corpo e mente juntos. De preferência, complementaria corpo, mente e alma juntos, inteiros em cada momento. De vez em quando, olhamos para o nosso referencial para não nos perdermos no meio do caminho, mas não para desejá-lo e abandonar o momento presente. O melhor momento do mundo é este, e esse é o momento que tem a maior magia que mais pode me ensinar. Ou seja, o apego ao momento presente é um poderoso antídoto contra a ansiedade. Saber valorizá-lo, saber estimá-lo com o valor que ele tem. Muito bom, muito bom. Novamente, a gente sempre traz para a questão do eterno agora, né? Para a questão do focar no agora. E realmente o que você falou de propósito eu acho muito interessante, porque é difícil, né? Parece que as pessoas elas estão muitas vezes num labirinto de si mesmas, né? Então, aí acaba caindo na ansiedade, porque se eu não estou satisfeito com agora, eu preciso buscar alguma linha de chegada. Só que, como você bem pontuou, é uma reta infinita e não tem chegada, não é mesmo? Com certeza, é assim que é. Um ponto pode ser eleito aleatoriamente como referência de direção, mas não significa que ele se tornou superior aos outros. É apenas um ponto da nossa trajetória. Perfeito, perfeito. Mais uma coisa que é bem complicado, né, hoje em dia, qual que é a diferença da teimosia e da perseverança? E como que a gente pode saber, né, que a gente, pô, eu tô sendo teimoso agora ou eu tô sendo perseverante, né? Porque isso é uma linha tênue. Como é que é possível? Na verdade, existe uma frase da escritora Helena Blavatsky que ela diz que a boa ação é aquela que acrescenta algum valor ao mundo ou a nós. Se a nossa ação não está equivocada, ela está acrescentando valor ao mundo e a nós mesmos. Se nós temos esse referencial de direção, nós sabemos que estamos indo pelo caminho certo. Aí, nós, quando temos esse referencial de direção, andamos sempre acompanhados da prudência e da lucidez, para vermos se esse caminho que tomamos, de repente, não está nos levando numa direção que não é aquela pretendida, se não nos desvia do nosso propósito. O grande problema é quando confundimos perseverança e constância com teimosia, é quando não percebemos que as nossas ações não estão somando para o mundo ou para nós, as nossas ações não estão nos avançando na direção correta, estamos freados. E ainda assim queremos insistir nesse mesmo caminho sem nenhuma outra razão, senão uma certa obstinação. Então, o que nos dá uma possibilidade de conferir é ver que estamos nos deslocando, ver que estamos deixando caminho para trás, que a nossa trajetória realmente está agregando valor a mim mesmo, ao outro, ao mundo à minha volta. A boa ação, acrescento, reitero, ela soma algum valor ao mundo ou a nós. Uma ação teimosa, ela já não está acrescentando mais valor a nada, muito pelo contrário, ela está nos travando no caminho. Prudência e lucidez são bons indicadores se eu estou realmente no caminho sem saída ou se estou me deslocando. Simplesmente, às vezes, com mais lentidão, outras com maior velocidade, mas eu estou me deslocando. Perfeito. Então, a teimosia, ela anda de mão dada com o egoísmo, de certa forma. Uma certa valorização excessiva da própria opinião, ou seja, da própria personalidade, eu não posso estar errado, eu não erro, que é um equívoco de base. Nós nos equivocamos muitas vezes, erramos muitas vezes, e exatamente o que nos protege de nos perdermos no caminho é saber que nos equivocamos e erramos, que nos permite reformar a rota, refazer a rota. Ou seja, vamos nos desviar e vamos corrigindo a rota, até que uma hora chegamos lá. Agora, se não aceitamos correção de rotas, com certeza vamos nos desviar e não haverá retorno.
Tá? Então, o excesso de autoimportância, uma valorização excessiva das suas próprias opiniões, que não deixa de ser egoísmo e o seu filhote predileto, que é a vaidade. É muito bom, é verdade. O filhote, adorei a vaidade. É, mas, e a chave aí tá na humildade, né? Porque, pô, eu vou perceber que eu tô sendo muito eu aqui, então pera lá, né? Pera aí, eu acho que eu tô sendo teimoso, tem muito, eu tô muito engrandecido, né? Eu tô sendo muito o eixo gravitacional, então pera lá, então olha só. Não, muito bom, professora, muito bom, realmente. Então, pessoal, é isso, né? A teimosia. Vamos ver, qual que é o centro gravitacional aí sou eu, sem é o meu umbigo? Então, talvez eu devo repensar aí, né? Muito, muito interessante, muito bom. Agora, uma pergunta muito legal, que todas são, né? Mas enfim, que é a seguinte: entendendo que a deficiência da virtude coragem é a covardia e seu excesso é a imprudência, como que nós podemos perceber o momento certo de agir na coragem e se impor ou de silenciar em meio a um conflito? Quer dizer, como é que a gente pode saber escolher as batalhas da vida com sabedoria? Porque muitas vezes é difícil, ou a gente silencia ou a gente fala. Como é que a gente pode, sabe? Sim. Platão ele tem uma definição da coragem no seu diálogo à República, que ele diz que coragem é manter o domínio da razão diante de situações limites, de medo e desejo. Coragem não é o que você faz, mas é o espírito com que você faz. Se você se encontra com um animal feroz numa floresta, a melhor chance que você tem é correr e subir numa árvore, porque, em geral, por exemplo, um leão não sobe em árvores. Isso não é covardia. Por quê? Porque você tomou a decisão com lucidez. Atirar-se sobre o leão seria impulsividade e estupidez. Agora, se você encontra com esse mesmo leão e atrás de você vem crianças, você decide conscientemente tentar detê-lo para salvar as crianças, é um autossacrifício tomado com consciência. Aí sim é coragem. Você se autossacrificou para salvar outros. E aí você não tem impulsividade, aí você tem coragem. Portanto, o que você diz? A coragem não depende da decisão que você tomou, mas o estado mental que você tinha quando a tomou, ou seja, o grau de lucidez. Manter a lucidez diante de situações de risco. Quando você toma uma decisão comandada pela cólera ou pela impulsividade, você já cometeu o maior ato de covardia. O maior ato de covardia é perder o controle de si próprio diante de situações limites. Na hora em que eu mais preciso de lucidez, eu não tenho, porque eu entreguei o meu comando a emoções, a impulsos, a cólera. Decidir encolerizado, decidir encolerizado através de impulsos descontrolados já denota em si um ato de covardia. Você perdeu as rédeas de si mesmo. Então, se a lucidez está no comando, foi uma atitude corajosa. Muito interessante, né? Isso me fez lembrar muitos filmes, na verdade, né? Até pelo menos eu vejo como uma imagem meio impulsiva do herói, porque o herói é aquele que muitas vezes se atira no meio né, da espada para sacrificar para todos. Mas também eu acho que essa imagem é meio impulsiva, né? Acho que tem né? Porque fica meio estranho isso. É que assim, a imagem do herói é vendida de uma forma impulsiva, pelo que, sabe, nessa ideia. Você não acha? Sim, principalmente na nossa mídia atual, em filmes, às vezes, hollywoodianos, o herói ele é o impulsivo e não o inteligente, o maduro, o lúcido. O inteligente, o maduro e o lúcido é aquele que é corajoso. Mantém o domínio da razão e vê qual é a melhor saída. E a melhor saída aí, se for possível negociar, é negociar. Se for possível uma estratégia de fuga que salve a todos, inclusive a ele mesmo, é essa estratégia de fuga. Atirar-se cegamente ao perigo não é heroicidade, não é heroísmo, muito pelo contrário. É um impulso sem inteligência, estúpido, que de repente perde uma coisa que poderia ser salva. Tá? Mas, normalmente, o colérico é idêntico ao corajoso nos nossos dias atuais. Muita influência de mídia, muita influência de produtos de cinema, de televisão, que nos colocam essa imagem. Nossa, total, né? É muito interessante como que as coisas os valores literalmente são colocados de forma invertida. Isso aí é batido, os valores hoje são invertidos, mas de fato estão, né? Coragem não é coragem, né? Humildade não é humildade.
E trazendo essa parte dos valores invertidos, eu trago aqui a próxima pergunta da humildade, né? Porque nos dias, como a senhora mesmo traz em alguns vídeos, né, nos momentos de palavras vazias que infelizmente estamos vivendo, né, a gente tem a humildade confundida facilmente com aquela pessoa que abaixa a cabeça para a vontade dos outros, né? Então, qual que é a diferença aí da humildade e subserviência e como identificar nas nossas ações? O subserviente normalmente é aquela pessoa que sofre de um complexo de inferioridade. E a sua subserviência vai lhe provocar ressentimento, revolta, às vezes ódio, às vezes sentimento de vingança. Ele não está confortável naquela posição. Ele se sente humilhado, porque o complexo de inferioridade normalmente contém uma inversão. O complexado não é aquela pessoa que acredita realmente que não tem nenhum valor. Ele acredita que tem um valor que os outros não reconhecem. Então, isso vai gerar nele um ressentimento e um espírito de vingança, um ódio, algo que vai ser carregado aí por toda a vida e pode gerar, se houver oportunidade, uma vingança. O humilde não é uma pessoa que se submeta cegamente, muito pelo contrário. Ele vai se submeter ou não conforme a justiça de cada momento. O humilde sabe o valor que tem. E para isso ele não se compara com ninguém, ele não compete com ninguém, ele não inveja ninguém. Muito pelo contrário, ele é muito seguro e prossegue o seu caminho em paz, consciente do seu valor, mas sem delírios de achar que é mais do que aquilo que realmente é. Tá? Então, ele é uma pessoa que vive em muita paz, o humilde. Ele não tem nenhum tipo de revolta com o que quer que seja. Ele vive coerente com aquilo que ele sabe que é. E não está competindo com ninguém a não ser consigo mesmo. Ele quer apenas ser hoje um pouco melhor do que aquilo que ele era ontem. É a única espécie de competição que é admissível para um humilde. Ele vai fazendo com que sua trajetória seja cada vez mais vertical, procurando amanhecer cada dia um pouco melhor, mas sem competir com quem quer que seja, sem se sentir humilhado, sem se sentir rebaixado em nada. Ele sabe o seu valor e pretende um valor maior, e caminha com toda a paz do mundo, procurando dar o seu melhor a cada dia. Nossa, que sensacional, né? Tem um filme, né, que eu lembro, eu não vou lembrar o nome, mas é uma cena que um fotógrafo tá tirando foto de uma onça. Ele ficou anos procurando essa onça. E aí, quando ele encontra essa onça, ele tá lá apontando as lentes enormes para aquele belo animal. E ele tá com o seu assistente e simplesmente ele opta por não tirar foto. Ele fica olhando e não na visão da lente, né? E ele só fica olhando a onça. E aí o seu assistente fala, nossa, mas por que você não tirou a foto? E ele falou que na vida tem vezes que a gente tem a oportunidade de admirar a beleza na nossa frente, e então ele só quis admirar e congelar aquele momento pro coração dele, e não pra lente de uma câmera. E nesse mesmo filme ele fala, né, que uma beleza que é natural, que é verdadeira, não precisa chamar atenção. E isso é totalmente com a ideia de humildade que você acabou de trazer. E realmente é muito bonito. A gente querendo chamar atenção, falar, eu sou humilde, é a pior coisa, porque daí que não é humilde mesmo, né? Aí vem eu quero me mostrar, não é? Eu quero aparecer. E muitas vezes se confunde humildade com humilhar-se. Você considera humilde como alguém inferior. O humilde é muito digno. Ele sabe o valor que tem. Ele simplesmente não faz fantasias de grandeza absurdas. Ele não projeta sombras de um tamanho que ele não tem. Ele é consciente daquilo que é e trabalha com muita segurança na direção do seu autoaperfeiçoamento. É isso aí, perfeito. É muito interessante. Bom, agora que a gente já falou de humildade, aí vem a questão, né, que, nossa, olha, eu vou falar, professora, hoje em dia, eu acho que é um dos... tem muitos desafios, mas esse é um dos maiores desafios que eu vejo muito, porque assim, nós estamos numa época que a galera tá tendo acesso à filosofia, né, a conhecimentos como o hermetismo, como o magnífico Kybalion, né, que, aliás, para quem não conhece, tem muitas palestras da Lúcia, tem um livro que ela escreveu comentando o Kybalion, tem muito material incrível. E infelizmente as pessoas acabam se munindo desses conhecimentos de forma a usá-los como munição e não com sabedoria, né? Então eu pergunto para a senhora, qual que é a diferença de intelectualismo e a sabedoria? Existe uma frase bíblica que é perfeita para isso, que diz: pelas vossas obras vos conhecerei. Coloque ambos diante das dificuldades e veja quem tem respostas para a vida.
né? Quem sabe se comportar diante da adversidade, quem sai melhor do outro lado. Se uma pessoa tem uma quantidade enorme de informações e, diante da mínima dificuldade, entra em pânico, ela não tem realmente sabedoria. Ela tem um conhecimento intelectual. É como se você imaginasse alguém que está fazendo uma cátedra sobre o medo e falando de tudo que ele já leu a respeito, um conhecimento enciclopédico. Mas quando entra um rato dentro de sala de aula, ele é o primeiro que pula em cima da mesa e entra em pânico. Ele sabe ou não sabe sobre o medo? É evidente que a única coisa que pode nos dizer o que realmente sabemos são as situações da vida. Age para que eu te veja, como diria Sócrates. Coloque essa pessoa na vida e veja as respostas que ela dá às circunstâncias. Isso é o que ela realmente sabe. Aquilo que não deixa trilhas na sua vida, que não dá respostas mais qualificadas à vida, simplesmente você não sabe. E não há o que discutir em relação a isso. A frase bíblica é perfeita. Pelas vossas obras vos conhecerei, e não pelos vossos títulos vos conhecerei. E hoje em dia é uma chuva de títulos, né, de pessoas aí, cheio de rótulos, né, se exacerbando aí de sabedoria, entre muitas aspas, né. Mas, pô, muito interessante. E outra coisa também, né, além dessa questão do intelectualismo e sabedoria, que, meu Deus do céu, principalmente, eu, né, tenho 26 anos, e assim, eu vejo o pessoal da minha idade, né, uns 20, 26, até 30, 32, mas é claro que todo mundo assim, mas muito jovem, gritando, né, com todo o seu ímpeto: ah, eu quero ser livre, eu não vou ter nada de responsabilidade porque a liberdade, porque é livre, porque... E essa coisa de eu vou ser livre, eu não vou estar preso em religião, não vou estar preso em filosofia, vou estar preso em nada porque eu sou livre. Então tem essa dor, né, de eu preciso ser livre. E aí o que eu vejo muito é a confusão entre a liberdade e a libertinagem. O que você poderia nos falar sobre isso? O que você acha? Uma folha ela é mais livre quando ela está presa à árvore, contribuindo para os objetivos da árvore, ou quando ela está sendo arrastada pelo vento? Na verdade, a folha não é livre quando ela está sendo arrastada pelo vento. Ela é escrava do vento. Né? Muitas vezes, quando a pessoa diz eu não vou me prender a nada porque eu quero ser livre, ela se prendeu à pior de todas as causas, que é a causa dos alienados, que, em geral, são manipulados por alguma causa coletiva, que eles nem percebem, mas estão somando para isso. Quem não está preso a nada conscientemente, inconscientemente é manipulado pelas forças que induzem, que regem a sociedade, que é essa força que canaliza todos os alienados. É melhor que você crie vínculos conscientes do que ser arrastado por esse coletivo. Então, liberdade é você poder exercer toda a sua ação dentro do seu campo de ação, mantendo responsabilidade com a natureza humana e com a natureza como um todo. A pior coisa que pode existir é liberdade sem lucidez e sem responsabilidade. Uma pessoa que não tem responsabilidade, o melhor é que ela não seja livre. E melhor não é só para o mundo, é melhor para ela mesma, porque o nível de dano que fará ao mundo e a si próprio é uma coisa complicada depois de reverter. Portanto, se não há lucidez e responsabilidade, a liberdade se torna um valor negativo. Pode se tornar o pior tipo de escravidão, que é a escravidão à insensatez, e causar dano à natureza humana, reitero, e à natureza como um todo. Portanto, liberdade é algo que temos que ter um bom cuidado com ela. O livre e irresponsável é aquele que está a caminho de arruinar a própria vida. Nossa, palavras fortes aí para você que busca a liberdade, né, e sempre teve essa dúvida, né, e, nossa, muito interessante, gratidão por essa, nossa, lucidez. Realmente, essa do vento me pegou bastante, essa foi uma pergunta excelente, né, porque, de fato, são pessoas que acabam ficando presas mesmo, escravas a forças que elas nem conhecem, nem reconhecem por uma questão de ignorância no sentido mais literal da palavra, de ignorar o saber, né? Então é muito curioso isso. Essa revolta, muitas vezes, que há, é uma revolta ao vazio, porque, né, não tem, né, nesse sentido de eu sou livre e eu vou fazer tudo. Não é bem isso. Essa do vento foi perfeita, realmente muito bom. Falando de liberdade, né? A gente também tem... Nossa, o que eu mais encontro são pessoas
desesperadamente buscando o autoconhecimento para, aí vem a ansiedade, né, que a gente começou a falar, para evoluir espiritualmente, ou seja, a pessoa já está buscando aquele reto infinito, já começa a ter uma linha de chegada, evolução espiritual. Então as pessoas ficam, não, eu preciso evoluir espiritualmente, porque eu tenho que descobrir a minha missão na Terra para evoluir espiritualmente, né? Missão na Terra, evoluir espiritualmente. O que você pode dizer para nós sobre isso? Em primeiro lugar, essa questão da missão na Terra, existe uma boa dose de fantasia em relação a isso. Eu costumo exemplificar como uma pirâmide. Cada um sobe, imagine uma pirâmide de inúmeras faces. Cada um sobe pela face que tem mais afinidade com a sua personalidade, com a sua natureza. Mas lá no alto, todas as faces se encontram num ponto só. Da mesma maneira que existe para os vegetais um propósito de fazer fotossíntese, para os animais um propósito de sobrevivência e perpetuação da espécie, para os homens existe um propósito coletivo para a condição humana, que é ao alcance de valores, virtudes e sabedoria. Isso é o ápice da pirâmide. Você não precisa escolher qual é a sua missão. Sua missão é ser humano. E um verdadeiro humano é aquele que tem valores, virtudes e sabedoria. Isso tem que estar bastante claro e bem fixo na vida, ou seja, um propósito humanista. Eu quero sair daqui maior do que eu entrei. Eu quero ser fator de soma para o mundo. Eu quero agregar valor ao mundo, ao próximo e a mim mesmo. Eu quero sair daqui mais justo, mais fraterno, mais bondoso, mais altruísta do que eu sou agora. Você pode até fixar alguns valores para ficar mais claro, aqueles que você acha que mais carece. Isso pode sendo aperfeiçoado ao longo do caminho. Então, fundamental para que você tenha um caminho em direção à sabedoria é ter um propósito humanista, em primeiro lugar. Em segundo lugar, perseverança e constância, disciplina, responsabilidade. Eu poderia resumir tudo isso, que eu acho que resume muito bem, se você tiver uma imagem de si próprio, daquilo que você gostaria de ser, e tem um amor muito grande a esse propósito. Eu amo isso. Quando eu amo um determinado propósito, o meu coração já está lá. O resto do corpo só tem que correr atrás do teu coração. Então, aí você vai ter toda a atenção e todo o cuidado em relação à tua trajetória, porque você não abre mão de se ir ao encontro do seu próprio coração. Tá? Então, perseverança, disciplina, atenção, cuidado, tudo que demanda essa caminhada, perseverança, constância, é incluído nessa ideia de amar o teu propósito, amar essa imagem que você criou. É bom transformá-lo numa imagem. Imaginar sendo tudo isso que eu sonho. Imaginar aqui diante de mim um ser humano que é tudo isso que eu sonho. E amar esse objetivo, amá-lo profundamente. Uma vez que você o ama, você vai ter estímulo para todas as ferramentas necessárias para administrar essa caminhada pelo mundo, que são basicamente as que eu falei: perseverança, constância, disciplina, atenção e cuidado. Nossa, maravilhoso. Eu sempre pego por esse negócio que as pessoas ficam quase obsessivas por essa ideia de procurar a missão, e eu sempre falo, não tem missão. Eu falo assim que a missão é ser feliz, e é exatamente isso, buscar um propósito no seu coração, porque isso, nossa, achei fantástico. O seu coração já tá lá, é só o seu corpo caminhar e trilhar aquilo que já é. É fantástico. Gente, é muito difícil conversar com a Lúcia, porque é tanto conhecimento, tanta coisa que você tem que parar e falar: Lúcia, dá uma horinha só para eu refletir com essa sua resposta, já volto. A gente já continua. É muita coisa incrível, gratidão mesmo. Tá sendo com certeza, assim, muito agregador, não só para mim, como para todos que estão aí assistindo, prestigiando, né? E então a questão da então você enxerga, né? Você como uma filósofa enxerga essa maneira que existe essa pirâmide simbólica, né? Que todos vão chegar a essa unidade, né? Então não existe algo específico, mas porque todo mundo tem vai chegar nessa fonte, né? E isso você diria que o que chamam, né? Isso seria o que você entende por evolução espiritual ou não? Sim, eu entendo por evolução espiritual você se humanizar, tornar-se cada vez mais humano. É um propósito bem fixo, bem colocado, e cada vez que você dá um passo em relação a ele, existe tempo real. Se a gente não, o tempo de correria de um lado para o outro, onde não saímos do lugar, isso não é tempo real. Isso não é tempo de Cronos. Tempo de Cronos é aquele que leva ao Olimpo, leva a Zeus. Então, tempo real se mede por deslocamentos em direção ao teu propósito, ao teu ideal.
o ápice da pirâmide. Só quando nos deslocamos nessa evolução nós estamos vivendo dentro do tempo real. Se não, estamos parados, estamos num caos primordial onde não existe tempo. Muito bom, muito bom. Não, perfeito. Eu concordo muito também com essa ideia, acho incrível. Eu acho que essa ideia, ela é simples, é pontual e coerente, simplesmente coerente. Não tem o que, não, pô, é coerente, ser mais humano, né? Porque isso tem uma coisa também, muitas pessoas, o ser humano não presta, o ser humano é uma porcaria. Não, peraí, né? Eu vejo de uma outra forma, no tipo, qual o ser humano, qual esse olhar do ser humano que você tá tendo para falar isso? Porque eu acredito acho que a gente tem poucos seres humanos, a gente tá aprendendo a ser humano. Você concorda com isso? Na verdade, é como se você dissesse, essa macieira não presta, e ela é ainda apenas um broto, uma pequena plantinha que ainda não virou árvore. Ela não é que ela não preste, ela ainda não chegou ao seu momento de plenitude. Esse animal não presta, não, ele é apenas um filhote. Ele ainda não chegou no seu momento de sobreviver bem, de garantir a sobrevivência, de perpetuar a espécie. Portanto, você não pode julgá-lo nesse momento. Para você dizer o que o ser humano é ou não é, você precisaria de um ser humano pronto. Assim como a macieira já dando frutos, como o animal já se defendendo e procriando, você precisaria de um ser humano pronto. Cadê esse ser humano? Para você dizer o que ele é e o que ele não é, se ele presta ou não presta. Você está falando de brotos, de esboços, de filhotes, de coisas que ainda não cresceram, ainda não amadureceram, ainda não se realizaram. Você não pode julgar uma determinada obra pelo projeto. Você julga pela obra pronta. Então, para poder dizer alguma coisa sobre o ser humano, você teria que pegar um sábio. Pega um sábio e diz o que eu acho dele. Aí você vai falar o que acha de um ser humano. Enquanto isso, não. É covardia julgar o ser humano pelos seus projetos, pelos seus esboços. Nós teríamos que ter um ser humano pleno. Muito bom, olha, nossa, que incrível, que bonito, né? Então, julgar o ser humano pelo seu esboço, né? Nós aí somos esboços de seres humanos, somos a sementinha, né? Estamos crescendo e é muito bonito porque, de fato, né, os mestres do Oriente, os sábios, eles são seres que a gente não consegue nem descrever com tanta verdade. Eles são virtudes. Eu acho que um ser humano pronto são virtudes em ação. Você concorda? Sim, concordo. Ele é a demonstração da natureza humana plena. Ou seja, tudo que ele faz está segundo aquilo que a natureza espera de um ser humano. Uma demonstração prática daquilo que a natureza concebeu lá no plano das ideias como um ser humano. E aí sim dá para julgar se isso tem ou não tem valor. É impossível você dizer que não tem valor. Muito bom, muito bom. E entrando nessas questões mais profundas, né, falando da evolução, falando do ser humano, vou trazer uma questão mais profunda ainda aqui, né, que eu gosto muito de falar, e que eu vejo também, né, que é a questão de Deus, né? Porque assim, o que acontece? Hoje em dia, o que eu acabo vendo são muitas pessoas indo para uma racionalidade muito grande, saindo das crenças, saindo das religiões e buscando esse extremo racionalismo, às vezes o intelectualismo. E eu vejo muitas pessoas indo atrás da filosofia, para usar a filosofia como munição, para falar, olha, Deus não existe porque não sei o quê, ou seja, para fazer um triunfo da razão, né? Então, a minha pergunta é, a filosofia, no seu olhar, sobre a sua lente, para ela, existe essa fonte criadora, seja uma inteligência, não importa como chamamos, e se você quiser responder também, né? Para você particularmente, você acredita em algo assim? Com certeza. Eu acredito que essa briga entre razão e fé é algo meio medieval, já deveríamos ter superado isso. Mas é lógico que na história da filosofia há filósofos de todos os tipos. Eu tomaria como um arquétipo os filósofos clássicos. Você vai perceber que esses filósofos clássicos, em geral, todos eles, tinham sim a crença em Deus. Mas eles colocam isso de uma maneira que é muito interessante. Eles percebem que por trás da multiplicidade, por trás das aparências mutáveis do mundo, existe alguma coisa que permanece, existe a unidade. E eles percebem também que toda vez que um ser humano
supera um pouco da multiplicidade, supera um pouco da separatividade, que é característica desse mundo múltiplo, ele se torna um ser humano melhor. Quanto mais ele se aproxima dessa ideia, desse ideal de unidade, ele se torna um ser humano cada vez melhor, mais completo, mais sábio, mais estável, mais capaz de aportar valores ao mundo. Então, eles percebem que a evolução espiritual está rumo à unidade e começam a perceber esses valores da unidade, como eles se projetam no mundo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito nesse Deus que é a unidade, de onde todas as coisas saíram e para onde todas as coisas retornam. E a gente vê claramente que quanto mais próximo deles estamos, superamos a separatividade. Separatividade é uma ideia que está presente dentro da tradição tibetana, a chamada heresia da separatividade, que é pensarmos que eu sou uma pessoa e você é outra, e entre nós existe uma linha divisória. Portanto, o que acontece com você não me atinge em nada. O teu mal pode ser benéfico para mim e vice-versa. Isso é um tanto quanto absurdo. Não existe essa linha. Na verdade, vivemos um todo, onde ser toca ser. É impossível que o meu mal também não te atinja. É impossível que o teu bem também não me beneficie. Eu gosto muito da visão que Leonardo da Vinci tinha na pintura, que era a ideia do sfumato, que ele usou ao máximo na Mona Lisa, né? Ele percebia que os seres na vida real não têm linhas, não existe linha. Você vai vendo os seres se dissolvendo, se fundindo com pano de fundo, se transformando em outra coisa. Não existe linha separando nada. Linha é uma coisa imaginária, que só existe dentro da nossa cabeça. Todas as coisas são uma coisa só. E realmente é assim. Quando vamos tomando consciência disso, começamos a nos responsabilizar com tudo. Isso nos torna universalistas, nos torna fraternos, nos torna o melhor que um ser humano pode chegar a ser. Portanto, você percebe claramente que a proximidade da ideia da unidade faz com que o homem se promova a uma condição humana muito superior. Essa ideia da unidade como um arquétipo, como um atributo fundamental de Deus. Não existe nada que a gente possa dizer a respeito de Deus. Se ele é pequeno ou grande, se ele é macio ou resistente, se ele está à direita ou à esquerda, porque se ele é o todo, nenhum desses atributos cabe nele. Todo e qualquer atributo o limita. Mas dizer que ele é uno, isso sim o define bem. É um atributo que veste bastante a realidade de Deus. Ele é uno. É a única coisa que podemos dizer dele. E aproximar-se dessa unidade nos torna seres humanos mais à imagem e semelhança do Pai. E seres humanos melhores e mais completos. Eu acredito muito nessa visão pitagórica, né, de que tudo sai da unidade e tudo retornará para ela. E quanto mais próximos estamos dela, melhores podemos nos sentir nessa linha evolutiva. Podemos saber que estamos. Um passo na direção do crescimento é um passo na direção da unidade. É a palavra devoção, devotio, tender para Deus. Tendemos para Deus quando cada vez mais implantamos a unidade como uma ferramenta de trabalho na nossa vida. A visão e o compromisso com a unidade. Eu acredito muito nisso. E vou dizer, eu acredito muito mais, depois que conheci a filosofia, acredito muito mais em Deus do que eu acreditava antes. Contrariamente a muitos que pensam que a filosofia leva ao ateísmo, estão falando de um conjunto de ideias que muitas vezes são muito diferentes entre si. A filosofia clássica tradicional não leva ao ateísmo, muito pelo contrário. Leva a uma percepção muito clara da unidade que está por trás de todas as coisas múltiplas do mundo. Uma percepção disso como natural e inevitável. Fantástico, fantástico. Essa ideia que você falou, eu nunca tinha parado para refletir. Realmente, a pintura, ela não tem traços, a técnica, né, dele de esfumar ali. Nossa, ele não, isso para mim tudo é uma grande pintura, né? Tudo é um grande quadro, né? Um todo, é uma unidade. Isso foi lindo, isso foi incrível. Então, e é isso, sabe? Eu acho que o que você falou, na primeira coisa, tudo foi lindo, mas assim, acho que o principal é aquilo, essa nossa briguinha para ver, porque Deus não existe, Deus existe, eu tô certo, você tá errado, é muito medieval, né? Tem um grande expoente da espiritualidade, né? Que eu admiro muito, o Chico Xavier, dizia: todos nós somos estudantes da palavra de Deus. Penso que quando o cientista está avaliando, estudando a natureza, ele está avaliando uma parte do todo. Porém, ele está sendo um estudante da palavra escrita, ou seja, né, da grande orquestra, da grande música, que é Deus, que é tudo, né? Então, eu creio que a gente ganharia muito mais em humanidade, né, como você muito bem sempre coloca, se nós parássemos de querer estar certo
e simplesmente trabalharmos juntos em fraternidade, falar, não, peraí, o que você descobriu aí? Olha o que eu descobri aqui. De uma maneira transdisciplinar, né? O que você acha dessa técnica transdisciplinar como meio de união da nossa raça humana? Com certeza, o que a filosofia trabalha, e mais uma vez eu uso a imagem da pirâmide, é como se você pegasse a pirâmide civilizatória, que normalmente é feita de 4 faces fundamentais, que são a política, a ciência, a religião e a arte. Nós necessitamos dessas 4 faces para poder ascender, humanamente falando. E a filosofia não é nenhuma das 4 faces, ela é uma espiral que vai lá por dentro, tocando todas as 4 faces e fazendo um estudo comparativo e somando tudo numa síntese ascensional, né? Então, ela estuda política, estuda arte, estuda ciência, estuda religião, procurando pegar aquilo que de mais autêntico existe sob a denominação de política, arte, ciência e religião, distinguindo aquilo que é essencial daquilo que é uma mera representação falseada, tá? E usando todas essas 4 faces para constituir uma espiral ascensional. Isso é a ideia da filosofia. Por isso, a filosofia tradicional trabalha tanto com estudo comparativo. Gostei da imagem de tudo somos estudantes das palavras de Deus, porque realmente é assim que é. Se olhamos isso com pureza, e não com todas as decadências e mistificações que se fazem em torno disso, não contaminado pela vaidade e pelo egoísmo. E principalmente quando nós olhamos com um olhar simbólico, né? Com a linguagem simbólica, né? Porque se a gente ficar só no raso, no literal, vai dar briga, né? Isso. Quanto mais nos aprofundamos, mais subimos a pirâmide. É interessante isso, que você percebe que quando você está subindo a pirâmide, seja pela face que for, você está mais próximo daqueles outros que estão subindo também, seja por qual face eles estejam. Quando eu subo pela face da arte, eu entendo melhor aquele que sobe pela face da ciência. Nossa linguagem vai cada vez mais afunilando. Cada vez que subimos, crescemos, nos aproximamos mais de todos aqueles que crescem, seja por que face for. Esse é o caminho da unidade. Se estamos nos afastando uns dos outros, isso é sinal de que estamos descendo. Contra os fatos não há argumentos. Quem está cada vez mais se afastando daquele que caminha por outra face é sinal de que está descendo e não subindo. Nossa, eu adorei essa metáfora do triângulo, da pirâmide, da espiral. Eu achei incrível, é muito interessante, de fato, né? A espiral, ela toca todas ali, né? Contempla todos os andares da pirâmide, vai em direção à unidade e ainda compreende ali ao lado o olhar daquele que, de certa forma, está só com outro óculos, com uma outra lente, mas trabalhando para enxergar a unidade sob uma outra arquitetura, né? Da outra... Né, outra arquitetura, como é que chama aqui esse negocinho, né? Arquitetura do óculos. Porque às vezes a lente, ela pode ser diferente, mas a arquitetura talvez ela esteja apontando, de certa forma, para a unidade, porque está apontando para cima. E de fato, né, se a gente começa a brigar, a gente só pode estar indo para baixo. E eu acho incrível, eu acho que realmente é isso que falta pra gente compreender hoje. A gente tem que parar de brigar pra falar quem tá certo e se unir e falar, pô, vamos descobrir junto, né, o mistério do mistério. Porque, né? E temos toda uma história para trás para mostrar no que deram essas brigas, né? No que foi que deu na humanidade, na Idade Média, essa briga. Inquisição, terrorismo. Ao longo da história, essas brigas nunca terminaram bem. Já éramos para ter aprendido com a nossa própria história. Já temos caminhada suficiente para trás para estabelecer uma síntese e saber o que não fazer. E ficamos nos repetindo, apenas com a vestimenta histórica mais atualizada, mas encenando o mesmo drama. É muito interessante você falar da repetição, concordo completamente, contra fatos não há argumentos, mas na psicanálise, né, eu sou estudante de psicanálise e Freud fala, né, na verdade, que a gente sabe que a pessoa ela tá sintomática quando ela repete. Quando ela começa a ter a consciência, ela para de repetir. Isso no microcosmos, na mente, nas atitudes do dia a dia. E agora, se a gente for fazer um olhar macro de toda a nossa história, é a mesma coisa. Se a gente não tem consciência, a gente continua repetindo. E nossa, por que será... Lúcia, por que será que é tão difícil a gente não ter essa consciência e continuar repetindo depois de tanta história, depois de tanta coisa?
Viver na superficialidade é mais confortável, é menos doloroso, é menos incômodo, mas trata-se de se negar a função fundamental da vida. A vida é uma energia que impregna todas as coisas para levá-las à sua melhor expressão. Portanto, quando ficamos na superficialidade, nos negamos a crescer, e no nosso caso, crescimento é crescimento de consciência, nós estamos nos opondo, estamos na contramão da vida. É evidente que um fluxo como o da vida, você caminhar na contramão é algo doloroso e perigoso. Então, nós vamos pelo caminho da comodidade do conforto. Se você perguntar para uma pessoa qual é a sua meta de vida, e ela te for sincera o suficiente para te responder, ela vai te falar de coisas materiais que ela quer ter, mas ela não vai falar de querer ser outra coisa além daquilo que ela é. Isso não é concebido como um referencial em geral. Eu quero ser o que eu sou mesmo, mas com mais um carro, com mais um apartamento, com mais um título, com mais isso, com mais aquilo. Mas crescer como ser humano, em geral, não é uma meta, o que é uma das coisas mais prejudiciais e que gera uma falta de perspectiva para o ser humano. Não querer empurrar as suas fronteiras mais adiante. Nossa, muito bom. Não querer empurrar suas fronteiras mais adiante. E sabe, o pior é que hoje em dia eu vejo uma armadilha nisso aí de a pessoa ela fala o que ela quer ter e não o que ela quer ser. E hoje em dia eu vejo pessoas falando o que quer ser, mas elas querem ser demais. Aí a gente volta naquela questão da pessoa obcecada para ser o autoconhecimento, para ter a evolução espiritual. Só que é uma armadilha, né, no meu olhar, porque a pessoa confunde. Ela ainda continua querendo ter, porque ainda que ela acha que ela quer ser mais sábio, ter mais autoconhecimento, na verdade eu penso que ela está buscando, na verdade, ter uma imagem para ela, com orgulho, a vaidade, se ficar assim, vou colocar simbolicamente, gozando dessa imagem, né? Estou nessa imagem agora. Então é uma armadilha tênue e sensível, você concorda? Sim, Helena Blavatsky costumava dizer que a pior das vaidades é a vaidade espiritual. Então, você pega a evolução espiritual, o autoconhecimento, como um adorno para dar a você um ar de uma pessoa especial. Na verdade, quem realmente está buscando o autoconhecimento, a evolução espiritual, uma gota que encontre é um estado de êxtase e de glória, onde ele está plenamente satisfeito com o momento presente. Ele não tem ansiedade por nada. Cada pequena descoberta é um momento de glória, é um momento de êxtase, é um momento de realização. Ele quer ser e não ter mais uma fachada para apresentar e adquirir status dentro da sociedade. Quando nós vivemos uma era de pseudo-espiritualidade, aqueles que têm aquele jeitão de gurus, de grandes conhecedores, isso também é status. Torna-se mais uma das muitas máscaras que a sociedade coloca. E, essencialmente, não toca em nada. Não faz nenhuma diferença, não faz nenhuma transformação profunda. Então fica a reflexão aqui para nós, que para a gente entender aí essa linha tênue, se eu tô buscando ser uma pessoa, vamos supor, mais serena, mais tranquila, e tô ansioso, e tô aflito, angustiado porque não chego a isso, já posso brecar que na verdade eu tô querendo adornos, né? Já tá... Um rótulo, uma máscara, quer se projetar através de uma nova moda. Antes, a projeção era pelo que você tinha, pelas viagens que fazia, pelo número de títulos que tinha. Agora é pela quantidade de espiritualidade que presumivelmente tem. Que não passou de ser a mesma coisa. Falar e falar e falar e falar sobre um monte de coisas que leu, mas, na prática, pelas vossas obras os conhecerei, reitero. Não mudou como ser humano em nada. É verdade, você sabe que me lembrou, Lúcia, aquela historinha que você conta, na verdade é Blavatsky que traz, né? Das salas do iniciado, não sei se é das salas do iniciado que tem a da ignorância, do conhecimento, da sabedoria. Você pode falar um pouquinho pra gente? Helena Blavatsky fala da ignorância, que é um momento onde nós corremos o risco de estarmos presos nessa alienação, portanto é uma sala bastante enganosa. Aí vem a sala do aprendizado. O aprendizado também é um jardim cheio de flores, mas também perigoso, porque em cada caule de cada flor existe uma serpente enrolada, que é exatamente você querer a flor só para poder tirar uma boa fotografia para as redes sociais com um buquê de flores no colo, e não querer realmente tornar você próprio uma flor, tornar-se uma flor, porque a flor é um símbolo daquilo que nós podemos fazer, podemos florescer.
Tá? E a sala da sabedoria, que é aquela em que você assimilou esses conhecimentos, transformou a si próprio, e agora é uma pessoa que dá respostas diferenciadas à vida. Teu rastro no mundo é um rastro de ser humano. Quem vê o teu rastro sabe, por aqui passou um ser humano. Costumava brincar com os meus alunos, com pessoas que se alegam serem muito espirituais, costumava brincar, dê um bom chute na canela e veja como ela reage. Dê um bom chute na canela dessa pessoa. Dependendo de como ela reage, você vai perceber que ela não é dona nem da sua própria canela, que dirá de alguma sabedoria. E é muito comum isso, pessoas absolutamente intolerantes, instáveis, vaidosas, fúteis, mas alegam ter lido todos os Vedas, serem conhecedores de todas as tradições de não sei onde, e não muda nada. Na prática, o ser humano banal. Da canela. Essa da canela foi uma sacanagem, mas foi genial. Muito bom, muito bom. Você não é dona nem da sua canela. Tá vendo aí? Pra você aí que você tá pensando, Lucas, Lúcia, eu não sei, eu não consigo discernir se eu tô querendo adorno ou não. Chuta a quina da cama. Pronto, você vai saber na hora, né? Se é dona desse dedinho aí, né? Então, muito, muito bom, maravilhoso. E olha, sério, tudo que você tá trazendo aqui e as perguntas que eu tô direcionando no nosso bate-papo é justamente pelo aquilo que eu sempre tento trazer na essência aqui do trabalho que eu faço nesse canal, né? Que é um canal que eu trabalho o termo, a espiritualidade, tento fazer uma ponte, né, coerente aí entre a ciência, de uma forma que a gente possa ser mais fraternos, né? De uma forma transdisciplinar. E eu sempre tento trazer para as pessoas essa simplicidade que você tá trazendo aqui, do que é espiritualidade, do que é ser humano e do que muitos outros convidados que estiveram aqui também trouxeram, e que pra gente possa refletir, não é ter, é ser, e ser não é, nossa, ser é simples, ao mesmo tempo que é complexo, porque é um desafio, uma caminhada, mas é uma jornada acima de tudo, é uma jornada que pode ser aproveitada nesse eterno agora, como você pontuou lá atrás, não é? E é isso, né? É tão simples, a gente complica tanto, que é tanta coisa. É incrível. A vida é incrível, é simples e complexa. Com certeza. É uma questão de onde colocamos o nosso coração. Uma pessoa que quer ser, ela coloca o seu coração na unidade. E isso vai fazendo com que a vaidade seja vencida, que os orgulhos vão sendo vencidos, que a vontade de se projetar socialmente vai sendo vencida, todas essas máscaras vão ficando para trás. Se você coloca o seu coração em outra coisa que não seja a unidade, cuidado. Seja qual for o caminho que você tomou, vai levar para o mesmo ponto de partida. Ou seja, separatividade, egoísmo, vaidade, um mundo de aparências. Você sabe que eu gostaria que você contasse, depois de toda essa conversa que a gente teve, eu acho que ia ser bacana, muito bacana você contar aquela história do quebrador de pedra, que queria ser sempre outra coisa. Eu adoro aquela história, acho que ela calha muito com tudo isso que a gente está falando. Com certeza. É uma história indiana muito bonita. Você sabe que grande parte das histórias que chegaram ao Ocidente tem origem na Índia, embora a gente não saiba disso. O Kathasarit Sagara, por exemplo, foi a origem das Mil e Uma Noites árabe, que chegou até nós através de uma série de contos. Ou seja, a Índia é muito rica em histórias. É um paiol maravilhoso para você encontrar histórias de muita profundidade. Essa história conta que havia um jovem que era quebrador de pedras numa montanha. Ele quebrava pedras para encher o seu carrinho e levar numa construção que ficava mais adiante, onde essas pedras eram utilizadas para edificar uma determinada casa, um muro, qualquer coisa assim. Ele estava lá quebrando as suas pedras quando ele vê passando uma espécie de uma cadeirinha, uma liteira, sendo carregado por pessoas, e as pessoas todas ali abanando aquela liteira e fazendo homenagens. Era um ministro de Estado que estava passando. Ele disse, nossa, eu gostaria de ser aquele ministro de Estado. Olha só quanto poder, todos o bajulam, todos estão à volta dele, como ele é poderoso, eu queria ser esse ministro de Estado. E aí os deuses da Índia, querendo submetê-lo a uma prova, fazem com que isso aconteça. Automaticamente, quando ele menos percebe, ele é o ministro de Estado, dentro daquela liteira, sendo carregado por todos com muitas honras, e de repente ele vê todos largarem sua liteira no chão e saírem correndo em outra direção. Quando ele coloca a cabeça para fora da liteira, ele vê que ele tinha sido abandonado porque mais adiante passava a liteira carregando o príncipe. É evidente que as pessoas tinham corrido para lá para fazer todas as honras ao príncipe e não a ele.
Aí ele diz, eu ainda não sou o poderoso que eu gostaria. Poderoso mesmo é aquele príncipe. Olha lá como todos bajulam, me largaram aqui, me esqueceram, foram lá bajular o príncipe. Eu gostaria de ser aquele príncipe. E mais uma vez se faz o milagre, né? Os deuses fazem com que ele se transforme no príncipe. Quando ele percebe, ele está dentro da liteira, coberto de joias, sendo bajulado por todos, mas de repente começa a fazer um sol tão causticante que as pessoas não aguentam ficar ali à volta da liteira do príncipe, não aguentam carregá-lo, começam a se sentir queimando, largam a liteira no chão e saem correndo para a sombra. Aí ele coloca a cabeça para fora da liteira para ver o que está acontecendo e vê que é o sol. Ele diz, poderoso mesmo é o sol, olha só, como todos largam tudo para poder se esconder dele, ele dá as ordens do que deve e não deve ser feito aqui embaixo. Eu gostaria realmente de ser o sol. E automaticamente, plim, se torna o sol. Aí ele se sente poderosíssimo, agora sim, lanço raios sobre a terra, lanço luz sobre a terra, esquento, queimo as pessoas, alimento a terra, agora sim eu sou poderoso. Mas, de repente, quando ele está lá lançando luz sobre a terra, vem um obstáculo entre ele e a terra, enorme, escuro, que impede que a sua luz atinja a terra, que era uma grande nuvem. Ele tenta iluminar a terra e não atinge, tenta e não atinge. Ele diz, não é possível, olha só, poderosa é essa grande nuvem. Ela é capaz de impedir o próprio sol de atingir a terra, olha só. Ela faz uma muralha entre a terra e o sol. Poderosa mesmo é essa nuvem, eu gostaria de ser essa nuvem. E aí automaticamente se torna aquela grande nuvem. Aí se sente imponente, poderosa, grande, escura. Só que, de repente, ela começa a ser espatifada pelo vento. O vento vem e começa a parti-la em 1000 pedaços, jogá-la em tudo quanto é direção. E ele diz, não é possível, olha só, esse vento está me destruindo. Poderoso é ele, uma nuvem não pode nada contra o vento. Eu gostaria realmente de ser esse vento, que automaticamente se torna o vento. E o vento sopra furioso para todos os lados, agita a terra, até que uma hora o vento bate contra algo que é como se fosse uma muralha. Ele não consegue passar dali, ele não consegue ir adiante, não consegue fazer nada. Era uma grande montanha. Ele bate e é detido, ele bate e é detido. Aí ele diz, não é possível. Essa montanha é muito mais poderosa do que eu. Eu gostaria realmente não de ser vento, mas de ser essa montanha. Aí automaticamente ele se torna montanha. Super poderoso, se achando invencível, quando de repente ele ouve um barulhinho, plim, plim, plim. Ele olha para baixo e quem ele vê? O quebrador de pedras, lá embaixo, destruindo a montanha com seu martelinho, que era ele no início da história. Ou seja, qualquer posição do mundo é dotada de poder, quando estamos conscientes de quem somos e onde queremos chegar. Se troca-troca de lugares, que às vezes achamos que nos dará poder, simplesmente nos colocará em perspectivas diferentes diante da mesma trajetória, diante do mesmo enigma, diante do mesmo desafio, que é do encontro de nós mesmos, do nosso aperfeiçoamento como seres humanos, independente dos rótulos ou dos títulos que tenhamos na Terra. O que dá poder é o poder sobre si próprio. O poder externo só pode ser real se ele é uma consequência do poder sobre si próprio. Senão, ele é um título passageiro, que nos dá absolutamente nada de sólido e de concreto. Eu amo essa história, ela é maravilhosa, ela é incrível, até porque realmente isso ressoou muito na minha vida, porque quem nunca teve aquele momento de, não, quando eu fazer aquele curso, depois daquele curso eu vou estar, realmente eu vou estar bem, quando eu ganhar o dinheiro tal, eu vou estar bem, e não acaba nunca, é um abismo eterno que você vai indo e não acaba nunca, e realmente, essa história fala, não, peraí, em todos os lugares que você tá, né, você pode estar empoderado de si mesmo se você reconhecer a sua própria força, né? Então, é isso, gente. Não dá. A busca sempre vai cair no centro novamente, né? E em falar em centro, essa foi uma das leis que você aprendeu na Nova Acrópole, né? A lei do centro, né? Que é magnífica, né? Sim, a ideia do centro é um referencial que a natureza inteira preza e utiliza. Você vai ver uma galáxia girando em torno de um centro, que em geral diz-se que é um buraco negro, né, ou alguma coisa que o valha. O sistema solar girando em torno de um centro, que é o Sol. Você vai para o micro, é a mesma coisa. Toda a eletrosfera girando em torno de um centro. Você vai para uma molécula, é a mesma coisa. Tudo em torno de um centro, uma célula, a mesma coisa.
e mesmo o corpo como um todo girando em torno de um centro, que é o coração. Nós, psicologicamente, também temos um centro de identidade. Quando nós encontramos esse centro de identidade, que é aquilo que eu percebo como parte da minha essência, como parte do meu ser, meus valores, meus princípios, meu ideal, a partir disso eu administro o mundo. Eu posso ir até a periferia e projetar os meus valores, projetar quem eu sou. Mas tudo se relaciona com esse centro. Quando não temos uma identidade muito profunda, não temos uma visão da nossa própria essência, vamos pegar centros periféricos, uma mania, um gosto passageiro, às vezes um trauma, e esse centro periférico passa a distorcer a nossa esfera de consciência. Começamos a relacionar tudo da vida, não ao que somos, mas àquela experiência, aquela concentração de fatores psicológicos ali que tomamos como eu. É um eu falso, que vai distorcer o nosso campo de consciência. E vamos julgar o mundo a partir daquela experiência, e não da nossa verdadeira identidade. Então, o grande trabalho do homem, para manter a sua consciência bem administrada, é encontrar um centro, aquilo que é a sua própria essência, os seus valores, o seu ideal, os seus princípios universais que ele segue, e a partir daí administrar o seu campo de consciência. Vai se relacionar com todas as coisas a partir desse centro. E isso indica que ele é um ser consciente. Caso contrário, qualquer excentricidade rouba a nossa consciência. Eu adorei esses centros periféricos, né? A periferia do nosso... Que a gente sai fora do eixo, a gente fica pelo periférico, né? É muito interessante. Agora eu lembrei o quê? Da libertinagem. Libertinagem aí é uma maneira de ficar navegando nas periferias, né? Achando que vai encontrar ali uma finalidade, um livramento de qualquer dor. Só que ali, muitas vezes, é o lugar que você encontra o sofrimento, né? Libertinagem é escravidão voluntária. Você se escravizou ao pior dos amos, que são os instintos. Virou um escravo dos instintos. Tente se libertar dele, que você vai ver que você está preso. Tá? Então, libertinagem é escravidão voluntária. Você escolheu ser escravo dos instintos. Acha que é livre. E não tem... Se você resolver amanhã não correr atrás de prazeres carnais, não vai conseguir. Aí você vai perceber o peso das suas correntes. Vai perceber o quanto está preso. Bem forte isso, mas é verdadeiro, né? Bom, por tudo, né? Tudo que a senhora disse foi fantástico. Eu quero agradecer de coração, de verdade, pelo seu tempo, né? Espero que tenha sido um momento bom para você. Tenho certeza que para mim e para muitos que estão ouvindo e assistindo foi, assim, excelente. O pessoal vai ficar pausando esse vídeo, vai transcrever, vai estudar, você pode ter certeza. E aquilo que você sempre fala, que as pessoas, quando você entra em um lugar e a pessoa que você consegue sair dali e transformar, enriquecer aquele lugar, transformar aquele lugar e transformar a pessoa que você esteve, ou seja, a pessoa nunca sair do mesmo tamanho, né, da maneira que entrou ali, né, pode ter certeza que eu já aumentou o meu tamanho aí, né, do meu coração, depois desses minutos aqui da gente junto, né, em relação voltado à unidade. Espero também que tenha, né, aumentado aí um pouquinho que seja, 1 milímetro que seja o coração das pessoas que estão ouvindo, já tá bom, já cumpriu aí o propósito, né, esse projeto audiovisual aqui, né, porque o importante é só isso, o resto é adorno, né, como você falou, o resto é adorno que a gente gosta, mas não precisa se pegar e se aprisionar aos adornos, né, nada em excesso, né. Então é isso. Se você quiser dar um recado final aqui pro pessoal, né? É isso, assim, pra gente finalizar. Gratidão de coração por tudo. Agradeço muito o convite, agradeço a presença das pessoas, aqueles que nos ouvirem, aqueles que estiverem conosco, e desejo boa sorte para o seu canal, para a sua investigação. Cada vez mais uma curiosidade sadia te leve a níveis mais elevados de maturidade, de percepção, de sabedoria. Muito obrigada. Gratidão, professora. Então, pessoal, se vocês gostaram, todo conteúdo gratuito, lembre-se sempre, né? Então é isso, né? Deixa o like aqui embaixo, né? Se você tá vendo no canal, compartilha, comenta e se inscreva no canal, tem muito conteúdo bacana aqui e esteja sempre com o coração e a mente aberta. Você não precisa concordar com nada que tá aqui, mas como a professora bem colocou, pondere e respeite. E é isso, né? O mais importante é o simples. É isso. Gratidão, pessoal.